Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro A Sabedoria da Antiga Cosmologia, do Wolfgang Schmidt. Então, bora lá. Bom, e do que se trata a história, né? Do que se trata esse livro? Bom, aqui o autor, ele vai estabelecer uma comparação, na verdade ele vai fazer uma diferença, né? Ele vai estabelecer e apontar as diferenças que existem entre dois tipos de cosmologias, entre a cosmologia tradicional e a cosmologia contemporânea. E ao longo do livro ele vai argumentar a favor da cosmologia tradicional e vai tecer críticas sobre a cosmologia contemporânea, tá? E eu digo cosmologia tradicional, apesar de que no título está cosmologia antiga, justamente porque o autor, ainda no comecinho do livro, ele vai dizer que o termo mais apropriado seria cosmologia tradicional, uma vez que antigo dá uma ideia de algo que simplesmente ocorreu há muito tempo no passado, né, que é antigo, mas enquanto tradicional é algo não apenas que ocorreu no passado, mas algo que tem uma certa importância, que tem um peso a mais e que serve ou serviu, de certa forma, de base para os acontecimentos subsequentes. Então ele vai dizer que cosmologia tradicional seria o termo mais correto, mas que cosmologia antiga também não está totalmente errado, tá? E do que se trata essa diferença, essa comparação que ele faz entre essas cosmologias? O autor ele vai dizer que a cosmologia contemporânea acabou por causar uma certa deturpação e acabou por atrofiar a mente humana, a imaginação humana, uma vez que limitou o nosso horizonte de conhecimentos simplesmente pela via quantitativa. E, de uma certa forma, reduziu o nosso escopo de apreensão do conhecimento, obrigando a nós a admitirmos como verdades simplesmente aquelas que são tidas como verdades sensíveis ou verdades que podem ser apreendidas através de instrumentos científicos. Nesse sentido, a cosmologia tradicional seria superior porque ela consegue enxergar para além dos elementos puramente quantitativos e numéricos da realidade observada do cosmos, né? Segundo o autor, a cosmologia tradicional não funciona como algumas ciências, como por exemplo a botânica, em que as coisas estão encaixadas e cada coisa possui a sua nomenclatura e funciona de forma pragmática e tudo mais. Mas ainda assim, ele consegue identificar alguns princípios sobre o qual toda a cosmologia tradicional se conforma. Ele vai citar 4 desses princípios. O primeiro princípio tem a ver com a noção qualitativa, né? Ele vai dizer que a cosmologia tradicional ela foca nos aspectos qualitativos do cosmos, aspectos esses que são excluídos da análise contemporânea. O segundo princípio tem a ver com a noção de verticalidade, onde as coisas possuem uma hierarquia dentro do cosmos, ou seja, variando das coisas mais baixas, mais reduzidas, até as mais elevadas, mais complexas e mais sublimes. Para ele, a transição da cosmologia tradicional para a cosmologia contemporânea causou um atrofiamento justamente porque reduziu o panorama de conhecimento humano e o horizonte de conhecimento humano de forma ontológica. E essa redução não foi do universo enquanto tal, do cosmos enquanto tal, pelo menos não de forma física, né? Uma vez que nós, com o avançar da ciência, nós expandimos o nosso conhecimento sobre o universo. Mas essa redução, ele vai dizer que foi no nosso horizonte de conhecimento, uma vez que reduziu a possibilidade de apreensão do conhecimento humano simplesmente pela via quantitativa. Ou seja, hoje em dia, dentro da cosmologia contemporânea, é até mesmo difícil nós identificarmos e estudarmos e falarmos sobre algo sem apelarmos para as questões quantitativas. Como é que a gente pode descrever algo sem recorrer ao seu tamanho, seu peso e suas características físicas? É justamente essa crítica que o autor vai tecer, onde nós estamos reduzidos a entender o universo que nos cerca, a realidade ao nosso redor, simplesmente pelas vias quantitativas. Enquanto a cosmologia tradicional, ela oferecia outros meios, outros aspectos, entre eles os aspectos qualitativos da realidade. Aspectos esses que estão excluídos da análise a partir da cosmologia contemporânea. Para ele, esse espaço temporal que nós estamos acostumados a estudar representa apenas uma pequena casca, uma carapaça
frente a toda a inteireza do cosmos que é concebida pela cosmologia tradicional. Já o terceiro princípio pressupõe os dois anteriores, e ele afirma que o homem, o ser humano, representa um microcosmos, um universo em miniatura. Dessa forma, o homem ele compartilha o mesmo projeto, a mesma arquitetura criativa do universo. E, de uma certa forma, nós refletimos a própria ordem do cosmos. Nesse sentido, o homem, o ser humano, não seria um ente estranho em um universo hostil e indiferente, como é afirmado pela cosmologia contemporânea. Muito pelo contrário, a nossa complexidade, a ordem do nosso corpo, do nosso intelecto, reflete a ordem e a complexidade do próprio cosmos. E é somente entendendo a nós mesmos e admitindo essa ordem que nós poderemos entender a própria ordem do cosmos e toda a realidade que nos cerca. Já o quarto princípio tem a ver com a relação entre a cosmologia e a ascensão espiritual. Ele vai dizer que os estratos superiores e mais elevados do cosmos, uma vez que admitimos essa visão hierárquica do cosmos, eles só podem ser acessados a partir de dentro. Ou seja, é só admitindo que nós fazemos parte do cosmos, não apenas de forma física, quantitativa, mas de que nós compartilhamos a mesma arquitetura criativa do cosmos, de que a nossa ordem reflete a ordem do cosmos, é somente admitindo isso que nós poderemos acessar esses estados mais elevados da realidade. O autor vai dizer também que toda a natureza e toda a criação, né, como um todo, está empenhada em se aproximar de Deus, em caminhar em direção a Deus, a se aproximar de Deus. Ainda que a gente não perceba, ele vai dizer que o próprio movimento das estrelas, dos planetas, as árvores se movendo, o vento, todo esse movimento é um movimento que aponta para Deus, é um movimento que aponta para o motor primeiro, o Criador de todas as coisas. Né? Ele vai dizer que nós, seres humanos, nós temos a nossa intencionalidade, né? Nós fazemos as coisas com intenções. Então, por exemplo, nós comemos para matar a fome, nós bebemos para matar a sede, enfim, nós temos nossas intenções. Ele vai dizer que a natureza, de modo geral, ainda que não tenha essa intencionalidade, não tenha um cérebro pensante, ainda assim, todas as ações da natureza apontam para um Criador. Não apenas no sentido de demandar uma criação, mas de fato apontar para um ponto específico. Toda a natureza caminha em direção a Deus. Ele vai dizer que a teologia da natureza, a teologia natural, seria dessa forma a mais sublime, porque é a única a que mais nós podemos identificar esse desejo intrínseco das coisas criadas se aproximarem e apontarem para o seu Criador. O movimento, por si só, é um movimento para Deus. O autor vai dizer também, e aqui ele já vai estar citando São Tomás de Aquino, que é impossível que duas coisas, a partir unicamente de si próprias, unam-se de forma harmônica, de forma harmoniosa. Ele vai dizer também que a ordem da realidade é tal que é impossível que algo saia de um extremo partindo de outro sem passar pelo meio. Nesse sentido, a ordem da realidade, a ordem do cosmos, deveria compreender três níveis, ser compreendida em três níveis, né? Esses três níveis, segundo ele, seriam o corpóreo, o intermediário e o espiritual. E isso cria uma hierarquia, onde o corpóreo seria o nível mais baixo e o espiritual o mais sublime, o mais elevado. Né? Nesse sentido, a partir dessa concepção metafísica, né, isso nos permite compreender, sim, um acima e um abaixo. E ele vai dizer isso porque, a partir da cosmologia contemporânea, esses termos, essas noções acabaram se perdendo, né? No espaço sideral. Não faz sentido dizer que existe um acima, um abaixo, um esquerda e direita, uma vez que não há um referencial. Né? Mas o autor vai dizer que na cosmologia tradicional,
tendo essa noção metafísica de que há uma hierarquia e existe uma realidade acima da corpórea, acima daquilo que nós podemos observar e estudar e catalogar, então faz sim sentido dizer que existe um nível acima de nós, um nível espiritual, e dizer que esse nível espiritual está acima de nós, ainda que não de forma física ou literal, acima das nuvens ou algo nesse sentido, mas acima no sentido de estar em um nível superior ao nosso. E ele completa dizendo que aquilo que é verdade acerca da criação também o é acerca do ser humano. Então, se a realidade, se o cosmos pode ser compreendido em 3 níveis, em 3 etapas, em três estágios, que é o corpóreo, intermediário e espiritual, o homem também seria composto por 3 níveis. E esses seriam o nível do corpo, da alma e do espírito. O homem, o ser humano, assim como o universo, o cosmos, seria um ente tripartite, né? composto por 3 partes que o constituem enquanto ser humano. E uma vez que a cosmologia tradicional se recusa a identificar e a considerar o nível espiritual, tanto do ser humano quanto da própria realidade que nos cerca, do próprio cosmos, ela sempre vai estar limitada e vai sempre limitar todos aqueles que estão em busca de conhecer e apreender toda a realidade que nos cerca. Nessa concepção, né, na concepção da cosmologia tradicional, o homem, o ser humano, não seria apenas uma poeira das estrelas ou um ente estranho em um universo hostil. Ele seria um próprio microcosmos, um universo em miniatura, que faz parte da criação e representa mais do que isso, representa o coração de toda a obra criada pelo Criador. Segundo o autor, a ciência contemporânea acabou por reduzir o cosmos ao seu extrato mais inferior, ao seu nível mais baixo, que é o corpóreo. Ou seja, limitou o nosso horizonte de conhecimento simplesmente pela via quantitativa, por aquilo que a gente pode ver, tocar e ouvir. E essa que é justamente a grande diferença entre essas duas cosmologias, entre a cosmologia tradicional e a cosmologia contemporânea. A cosmologia tradicional se preocupa com os aspectos qualitativos da realidade e com os nossos próprios aspectos qualitativos, né? Com a nossa essência, com o porquê da nossa existência, com a nossa ligação com o Criador de todas as coisas e com a nossa ligação com o restante da criação, com a natureza que nos cerca. Enquanto, por outro lado, a cosmologia contemporânea se preocupa unicamente com os aspectos quantitativos, ou seja, com aqueles que podem ser medidos e estudados, né? Peso, altura, medida, com aquilo que se pode ver, tocar, sentir. Uma vez que dentro da cosmologia contemporânea não se fala mais da beleza de algo, da sublimidade de algo na natureza. A que se limita a cosmologia contemporânea? Ao peso de determinado objeto, à densidade da atmosfera de Júpiter, à temperatura do núcleo do Sol. Veja, toda beleza, toda sublimidade, toda complexidade, tudo que transcende os nossos olhos foi perdido na cosmologia contemporânea. E o que restou foi simplesmente dados, números. Para o autor, dentro da cosmologia contemporânea, o propósito da quantidade não é transmitir nada. Por mais que a gente pareça aprender bastante coisa através da transmissão de informação, mas a verdade, ele vai dizer que o propósito da quantidade, na verdade, é separar as coisas, externá-las, separar uma parte do todo. Ele dá um exemplo para ilustrar tudo. O exemplo que ele dá é o seguinte: imagine um espaço infinito, com água infinita, né? Um lago infinito. Imagine que alguém pegue uma vasilha e pegue um pouco dessa água. Nesse momento, quando ele pega um pouco de água nesse lago infinito, de quantidade infinita de água, o que vai acontecer é que
essa porção de água, que até então estava indivisível em relação ao todo, agora foi separado. E a partir do momento que há essa separação, alguns elementos são introduzidos. E são esses mesmos elementos que vão dar característica a essa porção de água, que são justamente os elementos quantitativos. O peso dessa água, o volume dentro dessa vasilha, a temperatura dessa água, o comprimento da vasilha, enfim. Alguns atributos que aparecem são justamente os atributos quantitativos que vão ser responsáveis por separar, por diferenciar a água que está dentro dessa vasilha para o restante da água nesse lago infinito. Com relação à qualidade, não há nenhuma diferença. A água dentro da vasilha é a mesma água que está no lago. Qualitativamente não houve diferença, porém, no momento que há essa separação da parte com o todo, os elementos quantitativos surgem. Ou seja, o atributo que confere a materialidade às coisas é justamente o atributo quantitativo, né? Os números que identificam aquele objeto e que separam a parte do todo. E o autor termina dizendo que não é de se estranhar que nós tenhamos tanta dificuldade em identificar algo para além das questões quantitativas, dos aspectos quantitativos. Quer ver um exemplo? Tenta descrever alguém ou um objeto sem apelar para os aspectos ou elementos quantitativos. Como é que você consegue descrever um guarda-roupa, uma mesa, um objeto qualquer, uma pedra ou um ser humano também, para além do seu peso, da sua altura, da cor da sua pele, da roupa que está vestindo, enfim, como a gente tem essa dificuldade de enxergar para além dos aspectos quantitativos e enxergar algo que transcende a matéria e a materialidade das coisas, o autor vai dizer que tudo isso é culpa da própria cosmologia contemporânea, por estarmos tão imersas nela. Outra coisa que o autor vai dizer também é que a nossa vida aqui na Terra, ela se apresenta como sendo fases sucessivas que terminam com a morte, né? Começam com o nascimento e terminam com a morte, né? Nós nascemos, vivemos e morremos. Ele vai dizer que essa vida, ela é um tipo de vida reduzida e desintegrada e que é consequência do que ele chama, né? Do pecado original, já linkando com a questão religiosa. Ele vai dizer que a verdadeira vida, ela é eterna por natureza, ela não acaba, né? Uma frase que ele usa que é o seguinte, é que a verdadeira vida, ela repousa perpetuamente em seu movimento e se move perpetuamente em seu repouso, sempre nova e sempre a mesma. O autor vai dizer que as ciências modernas, elas são capazes de conhecer a natureza, sim, também, mas não como um ícone. Ele vai dizer que a ciência, ela consegue nos dizer o peso, a altura, a densidade e todos os elementos materiais com referente ao aspecto quantitativo de um objeto, mas ela não consegue nos dizer nada sobre os elementos que transcendem esse objeto e que fazem parte de um referencial superior a ele mesmo. E ele vai dizer que por mais que a ciência ela consiga nos dar todos os números referentes a um objeto, ela não consegue esgotar todas as informações que ele, uma vez que ela não consegue adentrar os aspectos superiores desses objetos, que são justamente os aspectos que apontam para uma realidade transcendente e mais elevada que a corpórea. Mais para frente, o autor vai citar uma frase que eu achei bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, que o homem, né, o ser humano, ele não caminha do erro para o acerto ou da mentira para a verdade. Não, ele vai dizer que o ser humano, ele caminha da verdade para a verdade, de uma verdade mais rebaixada para uma verdade mais elevada, né? O caminho do progresso do ser humano, a caminhada em direção à verdade do ser humano é, na verdade, uma caminhada na verdade.
Nós estamos, de uma certa forma, na verdade e caminhamos para uma verdade mais elevada, né? O caminho ou o progresso do conhecimento humano é justamente marcado por essa escalada, né? Das verdades menos elevadas para as verdades mais elevadas, né? Ele vai dizer isso porque o que se tem hoje na cosmologia contemporânea é que as visões do passado, como por exemplo a visão geocêntrica, né, de que a Terra seria o centro do universo, era uma visão ultrapassada, retrógrada ou até mesmo primitiva. O autor vai argumentar contra isso e dizer que, de uma certa forma, a gente pode dizer que os povos do passado, as pessoas do passado, estavam, de uma certa forma, certos em dizerem que a Terra era o centro do universo, uma vez que eles tinham, baseado no conhecimento que eles já tinham acumulado até aquele momento, baseado nos instrumentos científicos que eles tinham, baseado na própria cultura, faz sentido nós dizermos que eles estavam certos na sua perspectiva de dizer que a Terra era o centro. Né? Até porque, se nós olharmos com os olhos da física moderna, onde os objetos e o movimento dos objetos, eles dependem, ao menos na questão de percepção, depende de um referencial para nós dizermos para que lado estão indo e qual tipo de movimento estão fazendo, né? Como aquele famoso experimento do trem, né? Então, como por exemplo, você tem uma pessoa dentro de um trem olhando do lado de fora. Para o referencial dessa pessoa, partindo da perspectiva dessa pessoa que está dentro do trem se movendo, quando ele olha do lado de fora, ele vê todas as coisas indo para trás, os postes, as casas e as pessoas indo para trás. Se o referencial, por outro lado, for de uma pessoa que está do lado de fora na estação do trem ou parado do lado de um dos postes, por exemplo, o que ele vai ver? Ele vai ver que ele vai perceber que na perspectiva dele, ele está parado e o trem que está indo para frente. E a pergunta que fica é, quem que está errado? Ou qual dos dois estão certos, na verdade, né? Quem que está certo? A pessoa que está dentro do trem e diz o seguinte, eu estou parado e o poste está indo para trás? Ou aquela pessoa que está parada no poste e diz o seguinte, não, eu que estou parado e o trem que está indo para frente. Quem que está certo? E a resposta é os dois. Os dois estão certos. Se o referencial é a pessoa que está recostada no poste, a partir desse referencial, o trem é que está indo para frente. E junto com ele, as pessoas que estão dentro. Se o referencial, por outro lado, for a pessoa que está sentada dentro de das poltronas do trem, na perspectiva dele, no referencial dele, é ele quem está parado e o restante das coisas que está indo para trás. Ou seja, os dois estão certos porque são duas observações que partem de dois referenciais diferentes. Ou seja, até mesmo com os olhos da física moderna, é possível abarcar ou pelo menos considerar a visão das pessoas do passado que acreditavam em um universo geocêntrico, de que a Terra era o centro, uma vez que no referencial humano nós somos de fato o centro. Porque quando a gente olha para cima, o que a gente vê? A gente vê o Sol indo de uma ponta à outra. Do leste para o oeste. A gente vê as estrelas se movendo, a gente vê as nuvens se movendo. E nós estamos parados. Então, na nossa perspectiva, no nosso referencial, está certo dizermos que nós estamos parados e que todo o universo, os planetas, o Sol, a Lua também, estão se movendo ao nosso redor. Porque no nosso referencial, a partir do nosso referencial, da nossa perspectiva, é justamente isso que acontece. E é em cima disso que o autor vai argumentar. Ele vai dizer, inclusive, que se a gente partir dessa visão de que não, os povos do passado estavam errados, eles eram ignorantes e primitivos, e nós estamos certos porque nós temos a verdade agora. Se a gente admitir esse tipo de visão de mundo, nós vamos abrir espaço para que as pessoas do futuro, daqui 50, 100, 200 anos, olhem para nós da mesma forma que nós olhamos para as pessoas do passado. Eles vão olhar para nós aqui e vão falar, como é que aqueles cientistas, aquele povo lá de 2025, como eles eram ignorantes porque eles acreditavam nisso, naquilo, como eles eram burros porque eles achavam que tal coisa era verdade, que tal coisa era certo e tal. E hoje nós, em 2100, 2200, nós sabemos que não é.
Entende? E isso criaria um ciclo infinito, onde ninguém tem a verdade, onde o ser humano, o cientista de ontem é mais burro que o cientista de hoje, onde o que era verdade ontem não é mais verdade hoje, e o que hoje nós admitimos como verdade e nós zoamos e debochamos das pessoas no passado que não sabiam disso, daqui alguns anos as pessoas vão olhar para nós e vão rir de nós, porque nós vamos estar acreditando algo que hoje é verdade, mas que no futuro vai ser desmentido. Então ele vai dizer que esse tipo de visão é infantil e não reflete a melhor forma de nós encararmos, de nós observarmos a realidade. Então o autor vai dizer que esse tipo de visão, de perspectiva é falha, justamente porque ela abre margem para que as pessoas no futuro olhem para nós da mesma forma que hoje nós olhamos para as pessoas no passado, né, que acreditavam que a Terra era o centro e tudo mais. Porque isso cria uma dúvida, um questionamento, que é o seguinte: quais são as coisas que hoje nós temos certeza de que estamos certos, de que nós já comprovamos, de que a ciência já comprovou e já está certa e tal. Enfim, as coisas que nós batemos o pé firme, que temos certeza de que está certo, mas que daqui 50, 100 anos podem ser desvalidadas, podem ser provadas o contrário, podem ser refutadas, né? Quais coisas será? Porque assim como hoje nós temos certeza de muitas coisas, no passado, né, as pessoas que acreditavam que a Terra era o centro e tudo mais, elas também tinham certeza de muitas coisas. Você pode até dizer que, não, mas as pessoas do passado eram ignorantes, elas não sabiam de muita coisa, e hoje nós temos a verdade. Mas será? Será que aquelas coisas que nós batemos o pé firme, aquelas coisas que a gente briga para dizer que a ciência já comprovou de que é verdade, não há nenhuma dúvida e tal, será que daqui 50, 100 anos não vão ser desmentidas? E daqui 50, 100 anos, quando essas coisas que hoje nós imputamos como verdades absolutas e como já comprovadas forem desmentidas, será que essas pessoas desse futuro não tão distante vão olhar para nós da mesma forma que nós olhamos para as pessoas do passado que acreditavam que a Terra era o centro do universo e vão nos ver como ignorantes e burros? Mais para frente o autor vai dizer que essa Weltanschauung, né, essa cosmovisão cientificista, no fim das contas, ninguém acredita nela. Pelo menos não intrinsecamente, né? Não, no fundo, por mais que as pessoas possam falar da boca para fora, mas no fundo, ninguém realmente acredita nela. Ninguém acredita que nós somos apenas um amontoado de células e moléculas. Ninguém realmente acredita de que tudo é explicado através da matéria, de que não há nada além da matéria. No fundo, ninguém acredita que não há nenhuma diferença intrínseca entre nós e os animais. Mas ainda assim, essa tendência de nós negarmos ou ignorarmos ou até mesmo rejeitarmos tudo que não pode ser visto, tocado, observado, tudo que não está no escopo científico, ainda assim é uma tendência muito forte. E no outro capítulo, o autor, o Wolfgang Schmidt, ele vai argumentar um pouco sobre a centralidade do homem em relação à criação. Eu até anotei um pouco que eu vou ler, que eu achei bem interessante essa parte, que ele diz o seguinte: a própria concepção de verticalidade, de que há uma realidade superior à nossa e que há uma ligação intrínseca entre nós e o restante do cosmos, é alienígena para a modernidade e para a pós-modernidade. Ela chega a nós vindo de um passado que nós aprendemos a desprezar como sendo supersticioso e primitivo. Isso porque o conhecimento antigo ou tradicional nos coloca numa posição de centralidade em relação ao restante da criação. Mas o que os cientistas adeptos da cosmologia contemporânea não percebem é que essa centralidade se dá no âmbito da metafísica. E é plenamente possível que se afirme a centralidade metafísica do homem no plano filosófico ou alegórico, sem necessariamente defender a centralidade cosmológica.
A ciência contemporânea, por outro lado, mesmo com todos os esforços para negar a centralidade cosmológica do homem, recorre invariavelmente à centralidade do saber humano, uma vez que a ciência usada para entender e decifrar o universo foi criada por homens. Os instrumentos que observam e analisam foram feitos por mãos humanas e são observados por olhos humanos. Até mesmo o método científico é inegavelmente uma criação humana. Nesse sentido, por mais que não estejamos literalmente no centro do universo, nossos instrumentos, nossas observações e nosso método estão. E à medida que essa verticalidade do cosmos é jogada para escanteio, à medida que o cosmos, que o universo se planifica, o mesmo acontece com a nossa cultura. Tem uma frase que ele vai citar do Houston Smith, que ele vai dizer o seguinte: uma vida repleta de sentido não é possível no mundo desprovido de sentido. Bom, e para finalizar, eu queria citar uma frase aqui, um pequeno texto, que resume bem o que o autor apresenta, que é o seguinte: precisamos de uma nova cosmologia, de um cosmos incomparavelmente mais vasto. Não de uma vastidão espacial, ele já é grande bastante, mas uma vastidão de coisas que não se podem medir ou pesar, que vão muito além dos números, de coisas que só se podem falar em termos tradicionais e simbólicos, dadas a sua magnitude. Um cosmos integral, com todos os seus planos e níveis dentro da hierarquia cósmica. Um universo com uma dimensão a mais, que nos una com o restante da criação e com o próprio Criador, que nos possibilita ser plenamente humanos e que, quando nós olharmos para cima, nós voltemos, como outrora, nos sentir parte e não apenas uma aleatoriedade sem sentido ou importância no universo indiferente. Bom, o livro foi esse, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, do Wolfgang Smith. Teve outros vários pontos que eu achei interessante, que eu aprendi com esse livro, mas se fosse colocar, o vídeo ia ficar mais de 1 hora. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e tchau!